Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra. Hoje eu tô aqui com o Dr. Lucas Caseri, que a gente vai conversar sobre o assunto que é mais propagado na rede social e na internet em geral, que é o uso de testosterona em mulher. Lucas, eu queria que você se apresentasse, passasse seu Instagram para todo mundo. Meu nome é Lucas Caseri, eu sou médico com especialização em medicina do esporte e em fisiatria, que é a medicina física e reabilitação. E meu Instagram é Dr. Lucas Caseri. Que sabe tudo de hormônio. Aquilo que a gente estava conversando antes, que é sobre o fato das pessoas acharem que para você ter massa magra, músculo, você obrigatoriamente precisa de testo. Ou vinculam a testo como o único caminho para ganhar massa magra, sendo que a gente sabe que para ter massa magra, exercício e dieta são 90% de um bom resultado. Qual que é a sua visão, você que estuda muito isso, em relação a essa propagação e o uso de testo em grande quantidade? Bom, é uma coisa bem polêmica, né, e bem interessante também. Isso é minha praia de estudo, praia do consultório durante muitos anos. Existe um certo exagero, na verdade, uma busca por um santo graal, alguma coisa que seja mágica que vá transformar. Na verdade, um esteroide anabólico, que é a testosterona, né, e a gente fala às vezes de anabolizante, de esteroide anabólico, né, o pessoal fica meio assustado. Mas um estrogênio é um esteroide e é anabólico também, né? Sim, perfeito. Então, a gente precisa começar. Foi muito a desmistificar, então foi muito estudado isso clinicamente, né? Pela questão estética, que a gente tem no Brasil muito isso, acabou-se por depositar uma coisa que fosse milagrosa para acontecer. Mas o esteroide anabólico, ele aumenta a síntese de proteínas musculares, ou seja, ele vai melhorar o acréscimo ali de aminoácidos no músculo para crescer, e ele vai diminuir a quebra do músculo. Todo dia a gente se renova. Novas células vêm, assim como é na pele, né? Novas células vêm, vai descamando, então você vai trocando esse tecido. Então, como você está adicionando mais conteúdo e diminuindo a quebra desse conteúdo, no balanço você vai ganhar massa muscular, que é o que a gente vê nos pacientes muitas vezes que têm as suas debilidades, deficiências, perda de massa muscular por doenças diversas, né? Só que ele, na verdade, quando eu estou usando isso com uma outra finalidade, por exemplo, alguém que não tem uma doença que é de consumo, que perdeu muita massa muscular, eu tenho que pensar que o esteroide anabólico ele é um potencializador de resultado. Ou seja, ele não vai fazer nada sozinho. Se a sua dieta está ruim, a sua dieta vai continuar ruim, independente de você usar. Se o seu treino está ruim, o seu treino vai continuar ruim, independente de você usar. Então ele pode potencializar o processo? Sim, mas é exatamente como você disse, né? O treino, a dieta e o descanso é o tripé fundamental, né? Que nem se você tivesse um banquinho assim, com 3 pezinhos, e um deles você tira aquela borrachinha de baixo, sabe? Ele vai ficar manco ali e eventualmente pode não dar certo. Então é sempre importante ter isso bem claro, né? Que treino, dieta e descanso é o fundamental. E aí, se for necessário, para potencializar, dependendo do quadro, dependendo do objetivo, aí você poderia, por exemplo, adicionar alguma coisa para potencializar esse resultado de hipertrofia muscular. Sabe, eu tenho uma grande questão, né? Se você faz o exercício, come e dorme, e isso já é o suficiente, porque existem pessoas, e muitos médicos, que começam a juntar um monte de esteroide para esses pacientes. Isso melhora o resultado? Eu não achei nenhum trabalho de associação que tivesse testo, oxandrolona e vamos usar tudo junto em mulher, não estou falando em homem. Sim. Essas fórmulas mágicas surgem de algum lugar, de alguma base científica ou é puro achismo, ou tentativa e erro, ou má divulgação? Isso não está em nenhuma base de dados científicos. Aliás, os estudos de esteroide anabólico, tanto em homens quanto em mulheres, né, dificilmente eles combinam esteroides diferentes, né? Ainda mais porque alguns perfis de medicamentos, como a gente falou, né, oxandrolona, nandrolona, eles têm perfis que eles são androgênicos, né, ou seja, eles vão desenvolver caractere sexual secundário masculino, desculpa, então vai androgenizar a mulher, e ele tem um componente anabólico.
esse balanço, a testosterona que se usa muito e muitas vezes acaba tendo problemas por conta disso, ela é muito anabólica e muito androgênica também. Já esses outros esteroides, eles são menos androgênicos do que a testosterona e mais anabólicos. Então, o perfil é um perfil que eu tenho anabolismo maior de crescimento muscular sem uma androgenização tão grande quanto a testosterona. Então, em tese, seriam melhores, ou vamos dizer assim, em termos de evitar androgenizações. Agora, eu não precisaria combinar nada, porque todo esteroide anabólico, por mais que ele seja menos androgênico, a oxandrolona, a nandrolona, ele ainda tem um efeito androgênico. Então, e dependendo da quantidade, se eu usar uma oxandrolona, por exemplo, de 10 mg para cima, eu vou ter sim, com certeza, uma androgenização, né? Eu não sei se você já reparou. Todo mundo estuda testo em mulher para libido sexual. Então, quando você vai ver desejo sexual, quando você vai ver, tem um questionário, a mulher preenche o questionário e de acordo com esse questionário, você pode repor ou não testo. A testo, na dose que a gente dá, ela não ganha massa magra. Não existe isso. Nem é o objetivo, né? Não é, né? E quando você quer massa magra e você usa, por exemplo, oxandrolona, e para quem não sabe, você tem a célula mãe, vou chamar a testo, e depois foram criando outras medicações conforme a necessidade que as pessoas tinham, né? Para ganhar massa magra, para não atingir tanto pelo, aí você tirava um bracinho, põe um bracinho, isso eu não entendo, mas sei o básico. Quero mais músculo, só que nenhuma dessas medicações conseguiu até hoje não alterar o perfil lipídico ou risco cardiovascular. Isso é uma coisa inerente da medicação ou não? O que você falou é perfeito, é isso mesmo, né? Foram feitas modificações estruturais da parte química, né, das moléculas, alterando essas propriedades. Então, todo esteroide anabólico ele tem uma propriedade anabólica, de crescimento muscular e androgênica, e elas são indissociáveis. A gente ainda está estudando medicações que só estimulam a parte anabólica, né, e não androgênica. Mas a gente ainda não tem essas medicações muito bem estudadas ainda. Então, eles têm esses dois componentes. E o objetivo, por exemplo, da oxandrolona, da nandrolona, foi usar para mulheres, foi usar para crianças, foi usar para déficit de crescimento, em situações onde eu não poderia androgenizar muito o paciente. Então, assim, eu precisaria de um ganho muscular, de um ganho anabólico, e sem androgenizar. Então, essas modificações, elas conferem sim. Agora, alguns esteroides que já foram estudados, por exemplo, a metiltestosterona, o estanozolol, né, que também é bastante conhecido, eles alteram bastante o perfil lipídico. Dos esteroides que são orais, de você tomar oral, a oxandrolona é que menos altera o perfil lipídico. Como que ele faz isso, né, alterar os colesteróis? Quando você toma uma medicação, ele vai ser absorvido e passar pelo fígado. E o fígado é responsável em partes pelo metabolismo de colesterol, e a tendência é que você diminua um pouco o HDL, mas você não altera o LDL. Geralmente o LDL, né, o colesterol ruim, ele está associado aí muito mais com outros fatores de risco, seja antecedentes familiares ou histórico dietético, sobrepeso, obesidade, do que propriamente dito o medicamento, né? A testosterona em si, quando a gente repõe, para mulheres, ela não faz isso, porque a testosterona, a gente diz que ela aromatiza, né? Tem uma enzima que fica no fígado, né, e no tecido gorduroso, e que ela transforma a testosterona em estradiol. Então, nos homens, né, a maioria do estradiol que os homens têm circulante é decorrente dessa conversão periférica de testosterona. Alguns medicamentos, então, por exemplo, a oxandrolona, o estanozolol, eles não aromatizam. Isso, na verdade, pode piorar um pouquinho o perfil lipídico, mas ele tem uma vantagem. Qual que é a vantagem? Eu não vou aumentar o estrogênio. O estradiol. Ah, tá. Então, em algumas situações eu não quero estradiol. Perfeito. Então, em algumas mulheres, por exemplo, que têm alguns fatores de risco, mas ela tem uma perda de massa muscular, né? A gente chama de osteosarcopenia, né? Perde massa muscular, perde massa óssea. Eu quero aumentar o anabolismo dela. Mas eu vou ter que usar alguma coisa que eu não vou poder aumentar o estradiol. Como é que eu faço? Né? Usa uma medicação como oxandrolona. A oxandrolona, neste caso, seria mais inteligente do que você usar, por exemplo, a testosterona, porque eu poderia, né? Pela conversão. Você acha que nessas pacientes idosas, tipo assim, por exemplo, eu tenho muita paciente de 70, 75 anos, aí elas começam a ficar magrinhas, né? Tem uma perda óssea que você trata o osso.
E mesmo que elas façam musculação, elas não têm um ganho de massa magra que consiga compensar essa perda. Então elas acabam ficando mais fragilizadas, não andam direito, perdem força. Você tem alguma experiência em tratar essas pacientes idosas com doses pequenas de hormônio para melhora dessa autonomia? Sim, né? É o que você falou, à medida que vai envelhecendo, principalmente envelhecimento sedentário, né? Você vai perdendo massa muscular, você vai perdendo força muscular. Hoje em dia a força muscular é muito importante, né? Está relacionado diretamente com aumento de quedas e aumento de mortalidade. Então, é uma pessoa que já tem pouca massa muscular, ela desequilibra, ela cai com mais facilidade, como ela tem osteoporose, ela quebra com mais facilidade, né? E a fratura é uma coisa bastante importante, que às vezes a pessoa já tem uma dificuldade de levantar do sofá, ou eventualmente de fazer atividade de carregar mais peso, ou uma agilidade maior ali para atravessar uma rua quando, né, acontece alguma coisa, e ela vai perdendo isso aos poucos, e ela de repente tem uma doença ou uma fratura, por exemplo, ela fica acamada e ela perde muito mais isso, e aí depois ela fica dependente. Então é um momento muito delicado e um momento muito importante de você conseguir reverter essa perda, porque ela geralmente vai para um nível que essa pessoa fica dependente. Eu preciso voltar essa pessoa ao nível de independência funcional, né? Porque, por exemplo, se você pensar, né, a pessoa não consegue ir no banheiro sozinha, ou precisa de apoio, ou precisa de apoio para sentar e levantar do vaso sanitário, então pode ser bastante complexo, né? E a minha experiência, eu fiquei 6 anos trabalhando no CECAF, que era Centro de Ciências da Atividade Física da disciplina de Geriatria da USP, né? Lá num centro de pesquisa, e a gente acompanhou idosos durante 6 anos treinando musculação 2 ou 3 vezes por semana. E quando eles começaram, e 6 anos depois, eles eram melhores do que eles eram antes. Como começo. Né? Ou seja, a gente brinca que a musculação reverteu o envelhecimento, né? Ou brecou o envelhecimento nesses aspectos de força muscular, por exemplo, né? Que é super importante. Ele não precisa necessariamente ter uma grande massa muscular. Mas precisa ter o suficiente. Mas precisa ter o suficiente, porque eu falo, quem mexe os ossos, né? São os músculos, né? Os ossos ficam parados, lá o músculo é que contrai para fazer isso. Então, a gente tem na medicina deixado um pouco de lado, talvez, nessa importância do músculo para fazer isso. E o músculo, como ele está conectado no osso, quando ele faz essa tração, ele é um estímulo para a massa óssea ali também, né? Para fortalecer o osso. Muscular. Então, pensar no músculo, não dá para pensar em tratar, por exemplo, uma osteoporose sem você pensar no músculo conjuntamente, né? Os medicamentos que a gente tem hoje para osteoporose, basicamente, eles são ótimos e são evidências altíssimas de qualidade científica e realmente são comprovados que funcionam. Mas nenhum deles atua na massa muscular, por exemplo, no aumento de força, que são muito importantes para evitar desequilíbrios, para evitar quedas, para aumentar a força muscular. Né? Você já reparou que na literatura você tem pouca coisa que oriente o médico a ver o paciente como um todo e se preocupe que esse paciente não tenha perda de massa magra, né? Não tem uma visão completa sobre isso, e quando eu falo, o pessoal cai matando, né? Assim, lá na endócrino, por exemplo, posso falar porque eu amo a Lívia, a gente sempre trata o osso, mas a gente não faz nenhuma prevenção de queda, de ganho de massa magra. E eu também não vejo esse tipo de trabalho se preocupando com essa população mais velha para cuidar disso. Você tem algum trabalho, algum conhecimento? Tem tanto em homens quanto em mulheres com a própria reposição de testosterona, né? Tem com gel, né, com testosterona transdérmica, ou com implantes também, evitando fraturas, né? Então, a manutenção de um nível de testosterona mais adequado, por exemplo, dentro do fisiológico, ela vai garantir que você não tenha tanta perda. Assim como o estrogênio também, né? Porque o estrogênio é um grande, né, formador de massa. Se eu comparar a testosterona com o estrogênio é mais importante para o osso do que a testosterona. Mas o nível de testosterona ele também inibe e também diminui, porque o osso tem alguns receptores ali androgênicos, né? Então acaba sendo bem interessante você manter níveis adequados para isso. Então, no longo prazo, você manter tanto níveis hormonais quanto o treinamento físico, né, é super importante. E realmente a gente tem evidências de que isso diminui quedas, diminui fraturas, diminui mortalidade, né? A força muscular hoje ela é relacionada com mortalidade. Tem vários estudos epidemiológicos que você vai acompanhando populações em que você tem uma relação direta de força muscular. Eles chamam de cut-offs, né, níveis, né, o nível a partir do qual, por exemplo, a força do quadríceps ela é preditora de mortalidade. Porque aquela pessoa não tem autonomia.
O que eu acho, para concluir, e que eu acho que a gente tem que lutar, é que não existe nenhuma preocupação, nenhum guideline que dê esse tipo de orientação. Em nenhum. Eu que trabalho com menopausa lá, a gente não tem nos guidelines nenhuma preocupação com ganho de massa magra. Não tem nada. Você conhece algum guideline? Não. Como eu tô na fisiatria, né, na medicina física e reabilitação, a gente pega o paciente que sofreu um AVC, que teve uma lesão medular, enfim, paciente que foi amputado. Então eles têm, muitas vezes, pela imobilidade, uma grande perda de massa muscular, né? Então nesses pacientes a gente sempre tem que estar de olho nisso. Mas mesmo dentro da fisiatria, não tem. Ainda não é parece que é uma coisa muito sem importância. Né, isso. Então, por exemplo, uma testosterona, um esteroide anabólico, ele potencializaria demais esse processo de reabilitação, encurtaria muito. Né, ele seria um excelente, é óbvio, né, não é para todo mundo, né, não é sempre e não é alta quantidade, mas bem indicado, ele é um excelente adjuvante terapêutico para você conseguir tirar a pessoa de um ponto A da funcionalidade e levar para um ponto bem melhor, né? E realmente não tem. Os guidelines se preocupam, por exemplo, até o de osteoporose, né, eu fiz uma busca recente de mais de 15 anos, todo tratamento de osteoporose não tem nenhuma medicação que contemple músculo. A evidência que funciona para o osso é altíssima, é de excelente qualidade, mas nenhuma delas atua no músculo. Né? Isso para a gente hoje cada vez mais é preocupante. Né? Você fortalece a base e não melhora a estrutura ao redor, né? Se você gostou, deixa aí seu like. Acompanhe a gente aqui no Instagram, divulgue notícias e informação de alto conteúdo. E eu vou continuar com o Dr. Lucas no próximo bloco.